Bom dia! Tudo bem com vocês? Mais um dia do nosso devocional para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Jesus para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E hoje a nossa palavra é Jó 42:10. A história de Jó, no início da minha conversão, foi uma história que me transformou completamente, porque eu estava passando por essa fase de muitas perdas, eu não entendia o porquê que isso estava acontecendo, e era Deus já me colocando no propósito, que às vezes existe uma zona de expulsão, que acontece tudo de errado, sabe? Você acaba perdendo tudo, mas é Deus te tirando de algo para que você viva o seu propósito. E esse estudo de Jó foi algo transformador na minha vida. Eu entendi o que Deus estava falando, Deus me curou em muitos sentidos, por isso que é muito importante você participar desses estudos de células dentro das igrejas, porque foi nesse momento, no momento que eu estava passando por um momento muito difícil, né, que eu honro a vida do pastor Marcos da Metodista Central de Búzios, que foi a igreja onde eu iniciei, né, o meu discipulado. Né? Eu, com a benção dele, eu vim para cá, para a Igreja Presbiteriana Independente de Búzios, e ele foi o responsável por esse estudo que foi transformador na minha vida, né? Foi um estudo que me curou em muitas questões, né? E eu pude entender, né, o quanto a gente precisa, né, estar na igreja, porque a igreja é um ambiente de cura espiritual, né? E é importante você estar ali participando dos estudos. E aqui também, na Igreja Presbiteriana Independente de Búzios, nós fazemos esses estudos, né, nas células, aqui diariamente pela internet, falando da palavra, ensinando a palavra. O que eu leio para vocês é o que está na Bíblia, né? Ensinando a Bíblia, a verdade, para que vocês sejam libertos, para que vocês sejam curados, para que haja a transformação da sua mente, porque verdadeiramente Deus, ele fala através da Bíblia, ele fala através da palavra. E se você tiver a oportunidade de frequentar esses estudos nas suas igrejas, né, porque aqui podem estar acompanhando várias pessoas, mas se você tem condições de ir na igreja, vá, porque é uma bênção. A riqueza intelectual e a riqueza da sabedoria que você adquire através desses estudos, dessa comunhão, é maravilhosa. Desde o início da minha conversão, eu fui muito abençoada por Deus com esses estudos, né? Em várias igrejas, porque eu honro a vida de vários pastores, eu gosto de muitas igrejas, eu entendo o propósito de cada igreja, né? Cada uma no seu segmento. Deus, ele usa de uma forma muito criativa, né, as igrejas para que atinja o público que ele quer atingir. Então eu vejo assim que a gente não tem que ter essa coisa da religiosidade, de olhar uma igreja e falar, olha, mas aquela igreja, não existe. Eu tive a oportunidade de ir em várias igrejas e eu honro a vida desses pastores, porque na igreja Deus vai te mostrar quem são os pastores de Deus e quem não são os pastores de Deus. É só você pedir para Deus, Senhor, me mostre se esse pastor é de Deus. E Deus me respondeu todas as vezes que eu estive na igreja, né? E a IPI foi uma delas. Foi quando eu pedi para Deus clarificar o meu propósito. E quando o pastor Elcio foi dar o culto naquele domingo, Deus falou através do pastor Elcio durante o culto inteiro, dizendo tudo o que eu tinha que fazer pela IPI. Então, não duvide, né? Ontem nós falamos da oração respondida. Deus responde às orações. Você já saia com propósito, já saia com questionamento, né? Com Deus. Fala, Senhor, fala comigo sobre isso, isso e isso. Fala com Deus, Ele é o seu Pai amado, Ele quer conversar contigo todos os dias. E Ele responde. Então, hoje, nós vamos começar orando, né? Pedindo para que o Espírito Santo se faça presente neste devocional. Senhor, nós agradecemos por mais um dia na sua santa e preciosa presença. Gratidão por tudo, Senhor. Gratidão pela saúde plena, pela vida, pela paz, pelo renovo, pela provisão, pela nossa comida, por tudo, Pai. Nós agradecemos por tudo, porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós devemos a Ti, Senhor.
agradecemos até pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida, porque é o Senhor fazendo a limpeza, Pai, da nossa vida, a limpeza de pessoas, a limpeza de ambiente, a limpeza de cidade, de tudo, Senhor. Gratidão, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Nós queremos, Pai, que o Senhor esteja presente todos os dias, esteja sempre conosco, Pai, todos os dias, Pai, nos dê a direção. Pai, toca naquelas pessoas que estejam precisando, Pai, de uma palavra, de um refrigério na alma, de uma resposta, que o Senhor possa tocar almas, corações, espíritos e mentes e que elas possam ser transformadas pelo poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. Amém. Nesse texto de Jó, a história de Jó foi uma história de muitas perdas. Jó era um homem justo, fazia tudo corretamente, orava até pelos filhos, né? Mas foi dada autoridade ao inimigo para que tocasse na vida de Jó, né? E aí Jó perdeu tudo. Nessa perda ele se manteve fiel, posicionado diante de Deus. E uma frase famosa dele é: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele reconhecia Deus como seu único e Senhor Salvador. E ele nunca blasfemou contra Deus. Ao contrário da sua esposa, ao contrário também dos seus amigos, que também eram amigos tóxicos, né? Que não é diferente do que a gente vive hoje. Quando a gente está num momento difícil, as pessoas só sabem, atacar, culpar. Ela está passando por isso, ou ele está passando por isso, porque é isso, fez muita coisa errada. Muitas vezes a pessoa nem fez muita coisa errada. É uma provação de Deus na vida daquela pessoa, para ver se ela verdadeiramente tem uma fé plena, e aquilo também serve para fortalecer, né, a chamada zona de expulsão, que foi o que aconteceu comigo também. E a história de Jó fez fez com que eu fizesse uma análise muito profunda do meu relacionamento com Deus, né? E eu pude perceber e pude reconhecer e também agradecer a Deus por tudo que ele me tirou, né? E Jó, ele se manteve fiel a Deus, posicionado, e ao final dessa provação, né, ele recebeu tudo em dobro. O Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro e tudo quanto dantes possuía. Então, Jó era uma pessoa rica, né? Ele perdeu tudo, ficou doente, teve vários problemas. Depois Deus deu para ele tudo em dobro, né? Porque ele sempre foi fiel a Deus. Então, essa história de Jó também nos mostra aquelas questões das pessoas tóxicas que a gente precisa se afastar, né? Os amigos falam, você fez isso porque você cometeu pecado, você fez isso porque você lá atrás fez isso, isso, isso e isso. Existe a lei da semeadura, claro, o que você planta é o que você colhe. Mas muitas vezes a pessoa está passando por uma provação para que ela seja fortalecida e que ela se alinhe a Deus para exercer o seu propósito aqui na terra. Mas a palavra que a gente quer falar hoje, o assunto é que Deus ele transforma o nosso azar em sorte. E é verdade, eu pude vivenciar isso. E vou colher ainda mais em nome de Jesus. A gente aprende que o Senhor, ele transforma os nossos fracassos em vitórias, azar em sorte, maldição em bênção e o mal no bem. Todo mal que fazem contra a nossa vida nunca vai prosperar, porque Deus vai transformar tudo isso para o nosso bem. Ele vai fazer nós sermos honrados na presença dos nossos inimigos. A história de Jó nos mostra que o propósito final de Deus para a nossa vida é sempre o melhor. É Deus que conhece a nossa história, foi Ele que escreveu a nossa história, foi Ele que determinou o nosso destino profético. Então você tem que crer que é Deus que está no comando da tua vida, não é você. Quando você quer comandar a sua vida, aí que você cai, porque você está se colocando acima de Deus. Quando você se coloca numa posição de humildade, Ele vai te mostrando toda a direção. Então, Ele vai transformando também os nossos fracassos em vitória. O fracasso do apóstolo Pedro, ao negar Jesus 3 vezes, foi transformando num arrependimento sincero. E ele teve a chance, né, de reafirmar por 3 vezes que ele amava Jesus de verdade, com
conforme está lá em Lucas 22, versículos 54 a 62 e João 21, versículos 15 e 17. Para as pessoas que não creem na morte de Jesus numa cruz, para aquelas pessoas que acham que não foi um fracasso, Deus transformou o sacrifício de Jesus na cruz em vitória para a nossa vida. Jesus foi o Cordeiro, foi o sangue do Cordeiro sacrificado para que a humanidade tivesse mais uma chance, para que fosse consertado o erro de Adão e Eva lá atrás, né? Jesus foi o sacrifício vivo. Jesus era o próprio Deus. Deus, ele deu o seu filho, ele virou as costas para o filho dele, santo, sem nenhum pecado, para ficar de frente para nós, para nos aceitar de volta, para dar mais uma chance para nós. E ele precisou derramar o sangue do filho dele, amado. Jesus, ele veio como sacrifício para nos dar a vitória. Em 1 Coríntios 1, versículo 25, o apóstolo Paulo escreveu: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando nós estamos fracos, é aí que Deus nos torna mais fortes. É ali que se encontra a nossa fortaleza. É ali que Deus vai mostrar aonde você precisa mudar. Então, toda dificuldade na sua vida vem para te dar uma lição. O que você precisa aprender com isso? É Deus te ensinando algo. Ou é Deus te tirando de alguma situação para te alinhar ao propósito dele aqui na Terra. Sempre peça a direção de Deus para tudo. E ele também transforma a maldição em bênção. Podem falar, podem fazer macumba, podem fazer o que for para a nossa vida. O Senhor me mostrou lá quantas macumbas fizeram para mim, né? Quantos altares ergueram lá. Ele me mostrou tudo. Gastaram uma fortuna. Mas foi repreendido pelo sangue que há no nome de Jesus Cristo. Porque maior é quem está comigo. Ninguém pode ir contra o Deus Todo-Poderoso, e o mesmo vale para a sua vida. Quando você aceita Jesus, você está coberta pelo sangue de Jesus. O inimigo não te toca. Ele não tem poder para tocar na nossa vida. Vai cair por terra toda palavra contrária, toda maldição, toda macumba, toda magia negra, tudo quanto é tipo de oferendas para deuses que contra a nossa vida, contra o nosso destino, contra a nossa família, contra os nossos filhos, vai cair por terra em nome de Jesus. E nós não devemos nem oferecer de volta o que eles vão plantar aquilo que eles vão colher aquilo que eles plantaram, né? Porque diz que volta para o remetente, né? Mas nós não desejamos nem o mal dessas pessoas. Nós desejamos que elas sejam libertas, né? Que elas possam conhecer do amor de Deus, que elas sejam, que elas possam se tirar essa cegueira dos olhos e que elas possam adorar o nosso Deus Todo-Poderoso ao invés de adorar outras coisas. Todos verão a Deus no juízo final, mas nem todos irão para o céu. Só irão para o céu aqueles que reconhecerem o nosso Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, como seu único Deus. Deus está em todo lugar. Sim, está em todo lugar. Todo mundo vai ver Deus? Todo mundo vai ver Deus. Até os satanistas vão ver Deus, porque eles vão para o juízo. Só que nem todos serão salvos. Nem todos irão para o céu. Aqueles que irão para o céu são aqueles que reconhecem o nosso Senhor Jesus, o Filho, como seu único Senhor e Salvador. Esses serão salvos. Em Gálatas 13, versículos 13 e 14, Paulo afirma que Deus transformou a maldição que Cristo suportou na cruz em bênçãos para todos nós. Paulo também afirmou que a transgressão de Israel redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios. Está em Romanos 11, versículos 12. Ele também faz o mal se transformar em bem. A má intenção dos irmãos de José
em vendê-lo como escravo para o Egito, ela foi transformada. Muitas vezes o inimigo está dentro da sua casa. Aqueles que vão te trair são aqueles que são mais próximos de você. Eu já passei isso na pele por diversas vezes, mas eu aprendi a lição. Eu aprendi que eu só devo confiar somente em Deus. Posso dar voto de confiança para as pessoas, mas eu não posso mais esperar nada dessas pessoas. Entendeu? É só de Deus que eu espero que a minha salvação seja plena, que a minha vida seja plena, porque eu ando na presença, eu ando em obediência. Porque Deus, Ele é o único que vai ser fiel em tudo, em todas as promessas. As pessoas muitas vezes não. Então, o que acontece? Os seus inimigos muitas vezes são aqueles que são os mais próximos, por isso que você tem que guardar o seu coração. Mas o mal sempre vai se transformar em bem. Para você ver a história de José. A inveja era presente dentro da própria família, daqueles que deviam amá-lo. Eram os que tinham inveja e foram aqueles que fizeram mal para José. Mas Deus, Ele faz o bem para todo mundo. Inclusive, Deus transformou a vida de José. José se tornou um homem de respeito e, ao final, ele foi o responsável por, inclusive, para fazer o bem para os próprios irmãos. Em 2 Coríntios 8, versículo 9, o apóstolo Paulo afirma que Cristo se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Em Romanos 8, versículo 28, Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E é verdade, essa é a mais pura verdade. Ele vai transformando o azar em sorte. Ao ver os males com que Jó foi acometido por ocasião de sua terrível prova, muitos diriam que Jó estava azarado, como os amigos diziam, devido a tantas pragas com que foi acometido. Porém, Deus transformou o azar de Jó em sorte, fazendo com que o último estágio de Jó se tornasse bem melhor do que o primeiro. Vocês podem ler lá o livro de Jó, 3, versículo 1, 8, versículo 7 e 42, versículos de 10 a 17. Deus deu em dobro. Em Filipenses 2, versículos 8 e 11, Paulo afirma que a humilhação de Cristo na cruz, ela foi transformada em sua mais alta exaltação. Em 1 Coríntios 1, 28, Paulo diz que Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezadas e as que não são, para aniquilar as que são. Se você foi desprezado, se você foi humilhado, tenha a certeza absoluta que Deus vai te honrar e vai te honrar na frente dos seus inimigos. Aprendemos que o Senhor planeja sempre o melhor para a nossa vida, sempre, mesmo quando a gente não compreende, quando coisas estão dando errado, quando temos provações. Ao final de tudo, sabemos que tudo isso é para que nós possamos entender o nosso propósito aqui nesta terra. É para que você seja alinhado ao seu propósito. É que você tire aqueles carrapichos que ainda existem na sua vida. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Ele sempre vai transformar o seu azar em sorte, o seu fracasso em vitória, a sua maldição em bênção, o mal em bem, o azar em sorte. Basta você estar na presença. Se mantenha na presença do Senhor. Verdadeiramente, entregue seu coração para Jesus. Aceite Jesus como seu único Salvador e você vai ver que Deus vai transformar todo o azar da sua vida em sorte. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã!